E isso é bênção de Deus. O que significa ADEJA? ADEJA é a sigla de Assembleia de Deus Jardim Augusta. Jardim Augusta. Jardim Augusta é o bairro onde a nossa igreja nasceu, nossa matriz em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, capital. Né? Hoje, nosso pastor-presidente, pastor Antônio Lisboa Filho, né, um grande líder, um grande homem de Deus, que tem uma relevância na nossa nação. E eu fico grato também de poder servir a Deus ao lado dele. Né? Eu deixo aqui também o meu abraço, como carinhosamente nós chamamos Pastor Toninho. Ô, Pastor Toninho, seja abençoado aí em nome de Jesus. Amém. Pastor, e o senhor a ADEJA faz 10 anos aqui, o senhor está desde o início? Desde o início. Na verdade, eu adentrei para o projeto ADEJA quando ele aqui no estado, ele estava começando, né? Através da vida do pastor Pedrinho, que era o pastor na época, né? Ele era o pastor da ADEJA, e a ADEJA era a namorada do Vale. Eu, como moro na Morada do Vale, né? Fui... Pô, a gente é vizinho ali, então. É vizinho, pertinho um do outro. Benção. E eu fui conhecer o ministério, né? Porque eu congregava em Gravataí, num ministério mais longe, e Deus nos direcionou. A gente entende tudo como um plano de Deus. O Senhor nos direcionou para que a gente conhecesse. E o pastor Pedrinho sempre foi um pastor muito amoroso, cuidadoso, né? Sempre muito zeloso pelas almas, cuidou de nós muito bem. E com o passar do tempo, foi bem no início que a gente adentrou. Aí, a partir de 2020, nós assumimos o pastoreado da igreja. Trabalhei 3 anos como pastor auxiliar, 2 anos como líder de jovens. Aí, em 2020, a gente assumiu como pastor da igreja. Né? Em seguida, já veio a pandemia. Sim. Né? Com todos os desafios. Sim, aí um pastor com 26 anos de idade, com toda a sua experiência, numa pandemia jamais vista no mundo. Né? Mas o Senhor foi bom. E mesmo em estado de calamidade, estado de privação total, a gente viu a igreja crescendo, avançando. Prosperamos, né? O reino avançando. Porque a igreja sempre foi assim, né? A igreja avança debaixo de perseguição, lutas, oposição. Quer ver uma igreja crescer? Persegue ela. Persegue, aí sim, é verdade. Pastor, o senhor falou ali que vocês mudaram dentro da direção, né? E isso é bênção e é pertinente, porque eu vejo algumas pessoas em alguns lugares deixando congregar e mudando de igreja porque foram contrariadas. Já vão começar assim, pastor. Vão começar judiando. Foram contrariadas, pessoas que deixaram o congregar ou mudaram de igreja porque não gostaram disso ou daquilo. E qual a importância de seguir uma voz específica do Espírito Santo nesse sentido de troca, de mudança de congregação? Porque mudar de congregação não é igual trocar a calça, né, pastor? Mudar a nossa congregação não é igual trocar o terno ou a camiseta, né? Sim. Qual a importância de ouvir Deus nesse momento? E de ter a certeza que é Ele que está mandando? Sim. Eu tenho um pensamento comigo, que eu sempre compartilho isso com a igreja. Sempre que Deus ele nos direcionar para algo, e principalmente para algo novo, vai ser... você não vai ter dúvidas no teu coração. Tu nunca vai ter dúvida daquilo que Deus colocar no seu coração. Assim como Deus ele nunca vai lhe usar em algo que não queime no seu coração. Né? Então, quando você sente Deus lhe direcionando, a gente precisa também basear todas as nossas escolhas, todos os nossos passos, as nossas atitudes em oração. Né? Então, qual é a forma, como saber se Deus está me direcionando, se é a voz de Deus, se não é um impulso, se não é uma emoção, porque às vezes a vida é feita de escolhas, e às vezes uma má escolha, né, uma escolha mal feita vai trazer resultados ali na frente. Né? Isso em todas as áreas. No casamento, você pode ter um grande projeto, um grande ministério, se alguém muito habilidoso se casar mal, se casar com alguém que não vai abraçar o ministério junto contigo, se casar com alguém que não vai viver essa experiência junto contigo, todas as suas habilidades, tudo aquilo que você tinha a nível de crescimento, de prospecção, acaba não fluindo por conta de uma escolha errada. Então, escolha debaixo de oração, né? Com os joelhos dobrados, clamando ao Senhor, e a gente sempre vai ter certeza naquilo que Deus nos direciona. Porque quando Deus ele nos direciona para algo, não gera dúvida no nosso coração. E se não tiver certeza,
não faça. Não faça. Não faça. Né? Espera Deus falar com você para que a gente não tome atitudes erradas. Um exemplo, né? Como pastor de igreja, eu já vi muita gente chegar para mim com essa expressão: pastor, eu estou saindo porque Deus me direcionou para congregar em outro lugar, Deus está me direcionando para algo novo. Aí 2, 3, 4 semanas ou meses depois tu vê a pessoa tá caída, a pessoa saiu do propósito e você entende que não foi Deus que direcionou. Não. Tem muita gente que foi usa o próprio coração enganoso. O próprio coração. As pessoas usam o nome de Deus para apadrinhar suas próprias escolhas. As pessoas usam o nome de Deus para estar baseado em uma decisão própria, que não foi Deus que direcionou. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente diz Deus me direcionou, Deus está me guiando para isso, Deus está me direcionando, e às vezes não é Deus. Como que a gente ouve a voz de Deus? Um exemplo, quando Deus ele queria trazer um novo rei, né, um novo profeta, um novo juiz, vamos usar o exemplo de Samuel. Quando Deus falou com Samuel, trouxe um chamado para a vida daquele jovem, qual foi a forma de Deus falar com ele? A Bíblia diz que Deus chamou Samuel, Samuel foi até a casa foi até o quarto onde estava Eli, o sumo sacerdote, e ele pergunta, eis-me aqui, né? Fala porque teu servo ouve. Aí ele disse, não foi eu que te chamei, volta a dormir. Ele voltou, Deus chamou ele, Samuel, ele vai até a casa até o quarto do sumo sacerdote e diz, eis-me aqui, fala porque o teu servo ouve. Aí ele disse, não, volta a dormir novamente, mas porque todas as vezes que Deus chamou ele foi até o líder, ele foi até o seu sacerdote. Porque sempre quando Deus ele quer falar com a gente, normalmente Deus ele vai usar a nossa liderança. E existe uma confirmação, né? Existe uma confirmação. Né? Deus vai usar pessoas que são referências, pessoas que já têm um contato, uma intimidade para nos confirmar algo, para nos direcionar. Então, algo que o meu irmão, que é um evangelista da igreja, também ele sempre fala, né, que a gente... com quem a gente está conversando, com quem a gente para ouvir a voz de Deus, quem é que nos aconselha, quem é a pessoa que nos dá diretrizes, porque andar com as pessoas certas geram propósitos em nós. Quando a gente tem uma pessoa certa que conversa, que aconselha, essas pessoas elas geram em nós desejo de melhoria, essas pessoas nos dão destino. Então, ser aconselhado pela pessoa certa, por um líder certo, isso é essencial na vida de quem quer crescer, de quem quer tomar boas escolhas. Né? Então, quem é que nos direciona? Quem é a nossa referência? Quem a gente está escutando para dizer que Deus falou com a gente? Né? Então, isso é muito peculiar, isso é muito... É algo que tem que ser muito... cuidado para a gente afirmar, Deus falou comigo. Isso. Então, ouça o teu pastor, ouça o teu líder de jovens, ouça o teu líder lá com as irmãs da União Feminina, né? Ouça a tua liderança, porque às vezes tem pessoas que se aconselham com pessoas de fora. Aí a gente tem o exemplo de Salomão, que tomou conselhos errados. A gente seus viu amigos, né? Os filhos de Salomão que dividiram o reino por tomar conselhos errados. Então, a gente precisa cuidar muito com quem a gente senta, com quem a gente conversa. Esse tempo de mesa, esse tempo de conversa, de diálogo, a gente precisa ter um tempo com pessoas que nos dão destino. A gente precisa ser pastoreado. Até mesmo nós que somos pastores, nós precisamos ser pastoreados. E aí, ser cuidado. E aí já começa a ficar pesado o negócio, porque eu percebo que algumas lideranças elas imputam nos seus liderados, nas suas ovelhas, algo que elas mesmas não cumprem. Por exemplo, eu sou uma igreja, eu tenho um pastor, eu faço parte de uma família, embora a minha igreja seja uma igreja única. Nós fundamos a Igreja Sementes e há 9 anos estamos vivendo esse chamado, esse propósito. Mas eu tenho um pastor e eu faço parte dessa família. Mas quantos pastores partiram para fazer o que eu fiz e hoje não estão ligados a ninguém, não tem a quem prestar contas, mas exigem que as suas ovelhas lhe prestem contas? Sim. Quantos pastores nós vemos que... e aqui é um assunto que dói no ouvido das pessoas. Quantos pastores que ficam cobrando, que eu até
acho essa palavra forte, pesada, e eu não gosto de usar, jamais eu vou fazer isso, cobrando as suas ovelhas dízimos e ofertas, mas ele mesmo, ou a sua igreja, não dizima em lugar nenhum. Sim. Então ele mesmo faz a manutenção daquilo que ele deveria passar para quem o pastoreia, o discipula. Né? E aí, então, não existe nesse sentido, como o pastor estava falando, não existe uma hierarquia no reino de Deus fundamentada. E esse pastor que não se submete a nenhuma autoridade, ele não tem autoridade. Porque só tem autoridade quem está submetido a alguma autoridade. Você trabalha no poder de Deus, você vive no poder de Deus, porque os dons e a manifestação é do Espírito Santo, não é? Mas a autoridade espiritual vem quando eu estou submetido a alguém, espiritualmente. E quantos pastores querem andar sozinhos, mas são duros com as suas ovelhas. E no sentido até de que eu já vi muitas igrejas que não se parecem, nem se parecem com igrejas. Elas se parecem com prisões espirituais. E aí por quê? Porque como ele não tem uma visão de reino, então ele prende as pessoas para as pessoas não conhecerem mais nada e nem mais ninguém. Quando na verdade homem nenhum, e eu falo isso como líder, e eu falo isso para minha igreja, para o meu povo, homem nenhum deve levar os nossos pensamentos cativos. Eles precisam ser cativos em Cristo, em Deus, e sim, eu preciso estar submetido a alguém e para que eu possa ter autoridade, mas eu não tenho que prender a mentalidade, o pensamento de ninguém. As pessoas precisam crescer, conhecer as Escrituras, conhecer a Deus, para que elas possam também formar as suas opiniões, né, teológicas ou não, e a gente, como homem de Deus, instruídos na palavra, vai pulindo e trabalhando na vida de cada um para que haja esse crescimento. E nós temos curso de teologia na igreja, já formamos 2 turmas já, e coisa boa é formar alguém. É saber que aquela pessoa, talvez daqui a um tempo, possa ser até muito mais instruído e usado do que a nós mesmos. Sim. E isso é maravilhoso, pastor. Maravilhoso, só que nós normalmente não vemos isso, né? Nós vemos aí homens que dizem-se espirituais que são como tetos dentro da igreja, né? Que não passa. Tive um pastor, não vou falar mais do que isso aqui, tive um pastor que... Quando as pessoas vinham à igreja dele, Deus mandava. Não, Deus te mandou aqui. Não, ele falou para ti sair de onde tu estava e vir congregar comigo. Mas se passado 2, 3, 4, 5 anos, tu voltasse e falar assim, pastor, Deus está me falando que a minha obra aqui com o senhor encerrou, ele quer me levar para novos desafios e tal. Ele olhava para ti e falava, não, isso é o diabo que está colocando na tua cabeça. Embora a gente saiba, como eu falei, uma decisão, por isso que eu lhe questionei acerca disso, e todo esse assunto veio por causa disso, né? De qual a importância de tomar uma decisão pautada na presença de Deus, né? Porque embora seja uma decisão que não se tome assim, de qualquer jeito, quando eu parti da igreja que eu congregava, pouco antes de fundar a nossa congregação, eu orei durante 1 ano. Na verdade foram 11 meses e alguns dias. E Deus falou comigo, eu tive 2 visões de olho aberto e eu tive um sonho profético. E mesmo assim, depois das 2 visões e do sonho, eu orei por mais 3 meses e um pouquinho ainda. Antes de Deus confirmar de fato que eu deveria tomar a decisão de sair da congregação onde eu estou. Sim. E as pessoas, elas banalizam isso. Infelizmente é muito triste, mas banalizam às vezes porque o pastor não tem tempo para conversar, para estar, embora o pastor ele precisa ter esse tempo e se dispor, mas tem coisas que vão além disso. Né? Que nem, por exemplo, a gente agora aqui está com o podcast e eu estou trabalhando muito forte na rede social em relação a isso. É muito fácil das pessoas falar, o pastor agora só quer saber de internet. Só quer saber de internet. Quando na verdade não, as pessoas que andam com a gente, elas estão sendo super bem assistidas. E toda e qualquer dificuldade que elas têm, elas podem e devem entrar em contato, conversar, e a gente vai estar ali à disposição. Né? Embora o pastor ele tenha que ser pastor das pessoas. Sim. Né?
Já tivemos situações em que nos permitimos confundir isso, né? Se tornarmos amigos, e não é errado ser amigo de membro, desde que o membro entenda que tem um momento que tu é o pastor dele. Sim. E aí tu precisa ser o pastor dele. E aí tu fala algumas coisas que são mais duras, que tu tá vendo que ele tá indo por um caminho errado, ele vai enfrentar uma dificuldade ali na frente, e aí tu tenta direcionar, às vezes repreende, e aí não aceita a repreensão e acaba saindo da igreja, né? Sim. Indo para um outro lugar, aí muitas vezes ainda falando de ti, né? Sim. É muito complexo.